time for a coffee. É que essas empresas evitem aquela velha prática de deixar viver um dia após o outro e se preocupar com os aspectos de transparência, não só desde cedo, mas não só na gestão de aspectos financeiros, mas em aspectos intangíveis, aí, como eu falei, né? Então, questões de relacionamento, questões de time. Olá, esse é o Café com Governança. Unimos 3 grandes empresas com o propósito de ajudar no desenvolvimento do ecossistema de inovação. Vamos juntos simplificar as melhores práticas de governança corporativa nas startups. Eu sou Ângelo Machado, da Comércio com o Pé Direito, e nós auxiliamos empresas a darem certo, oferecendo consultoria contábil, financeira e de gestão de dados especializada em startups. Convidamos especialistas da Triven, empresa de consultoria financeira que oferece o CFO as a Service, como serviços estratégicos que podem ser terceirizados dentro do financeiro de startups. Também teremos juntos nesse bate-papo sempre o Slap Law, empresa de advocacia responsável por construir a estrutura jurídica necessária para a sua startup crescer. Vamos juntos trazer dicas jurídicas, contábeis, financeiras e de estratégia de negócios para estabelecer a governança corporativa na sua startup e fazer o seu negócio ser um tremendo sucesso. Fique ligado aos nossos encontros mensais aqui no canal da Comércio com o Pé Direito, diretamente do Spotify. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ângelo Machado, CEO da Comércio com o Pé Direito, e quero dar as boas-vindas novamente à trilha Café com Governança, sempre com a grande parceria do Fernando Trota, CEO da Triven, e sem deixar de fora, naturalmente, o Gustavo Sudbrack, CEO do Slap Law, que abrilhantam aqui essa dinâmica do Café com Governança, trazendo muito conteúdo e muito puxão de orelha, no bom sentido, a quem está pensando em desenvolver a governança de forma eficiente e sustentável. E para essa dinâmica de hoje, junto com meus parceiros aqui, que vão se apresentar brevemente, a gente vai falar sobre transparência nas empresas, que eu acho que é um tema aí que está batendo na porta de forma muito importante. Sejam bem-vindos, galera. Valeu, Ângelo. Muito bom estar de novo aqui. Essa trilha, ela certamente ela é mais aproveitada, mais proveitosa para nós mesmos aqui que estão conversando. A gente tem agenda corrida, então poucas vezes a gente consegue sentar e conversar. Então, eu acho que até para mim, a grande satisfação de estar aqui com vocês, trocando, aprendendo. A ideia é que a gente converse aqui num papo mais informal, mas sobre temas que são espinhosos, né? E a falta de transparência, ou a transparência corporativa em todos os níveis. Toda vez que a gente coloca corporativa do lado, as pessoas já linkam com grandes empresas, mas está cada vez mais claro que governança corporativa, governança em geral, precisa ser vista desde o dia 1 do negócio, principalmente num país em que empreender já é tão arriscado, né? Então, muito legal estar com vocês aqui de novo. Muito obrigado. Passo aí para o nosso grande Trota aí, dá um oi para a galera. Fantástico. Fala, galera. Tudo bem? Ângelo, tudo jóia, cara? E aí, Gustavo? Pô, prazer de novo estar com vocês aqui. Tava com saudade já, pô. Faz tempo que a gente não fazia os nossos episódios aqui. Não podemos deixar o café ficar frio. Exatamente. E é o que o Gustavo falou, cara. É uma boa reflexão. Eu acho que para nós é gostoso também, né? A gente aprende entre nós aqui com as nossas experiências, cases e tudo mais. Então, pô, super prazer de estar de novo aqui com vocês. E o tema foi escolhido a dedo, achei bem legal, acho que tem bastante coisa aqui para a gente trocar. Bora bacana, lá. Muito bom. Eu que agradeço ter vocês aqui nessa empreitada de ajudar, eu sempre digo, né, a sociedade a dar certo no final das contas, né? Eu acho que essa é a nossa missão, além de ser empreendedores aí e provocadores do desenvolvimento de negócios. E eu estava pensando hoje mais cedo em relação a esse nosso tema da importância da transparência nas empresas, e eu diria assim que não é que as pessoas não queiram da transparência, eu estava fazendo uma reflexão assim, né? Muitas vezes falta uma percepção adequada até mesmo do conceito de transparência, né? Afinal, o que é transparência dentro de uma gestão realmente de alta performance? Eu acho que esse é um ponto que
sem dúvida ele orbita muito assim a tríade de envolvimento profissional que a gente tem, né? Aspectos contábeis, fiscais, gestão econômico-financeira, decisões jurídicas. Então, eu acho que a gente poderia começar, talvez, e trago aqui uma provocação para vocês, sob o ponto de vista de percepção de conceito de transparência, sabe, né? Principalmente quando envolve, assim, investidores, sócios, pessoas-chave da empresa, fornecedores estratégicos, aspectos que vão até envolver novas rodadas de investimento. A gente viu aí uma série de dificuldades aí, precisamos entrar no mérito, né, que envolveu aí a Bolsa de Valores e grandes companhias e o cenário sociopolítico do Brasil e do mundo aí, que tem retraído um pouco os fundos a fazer alguns investimentos. E eu acho que pensar no conceito orbitando as atividades de vocês, eu acho que é uma boa largada aqui, a gente começar a fazer uma troca de bate-papo aí, o que vocês acham? Isso aí, vamos nessa. Acho que tu falou de contexto internacional, eu não paro de ouvir isso, eu reclamo aqui, tá difícil o mercado, tá todo mundo reclamando. E aí ontem eu tava falando com um amigo que é diretor de uma empresa brasileira, mas é europeu e mora na Ásia e tá vindo pro Brasil, vai ser expatriado para cá. Ele falou, cara, é no mundo. A gente está com a mania até de dizer, o Brasil, o mundo vive um momento Sim. mais complexo, né? E aí, já passando a bola pro Trota, que é o cara que mais fala, aliás, vocês dois, né? Mas de números e negócio que para em pé financeiramente, que eu acho que a grande busca, principalmente dos fundos. Cara, a gente, em cenários de incerteza, quem vai alocar, e de altos juros, quem vai alocar dinheiro quer negócios mais sólidos e que param em pé. Então, tem, claro, a parte jurídica super importante, que os contratos têm que estar organizados e tal, mas acho que o grande foco agora é uma análise financeira, né? E aí eu já passo para o Trota aí para ele falar um pouquinho desse ponto, porque eu acho que tem muito mais a ver até com a base financeira e sólida no momento em que taxa de juros alta, dinheiro, né? Muito risco no momento desse é meio complicado. Então, Trota, como é que a gente, até já vou provocar, né? Como é que a gente traz esse ponto da transparência aí, principalmente falando de números, né? E como é que a gente faz que o negócio transpareça e tenha a comunicação sobre os seus números de forma que pare em pé e que traga uma responsabilidade corporativa, né, para o negócio. Pô, show. Acho que eu vou dar uns 3 passos para trás aqui. E lembrando, como é que é pegar impulso? lembrando, acho que o nosso primeiro episódio, né, que falava sobre os princípios, né, os pilares e tal, né? Então, acho que apesar da gente estar falando aqui com foco sobre a transparência, né, os princípios eles se complementam, né? Eles não estão segregados, né? Eles estão são complementares e de certa forma eles né, convivem de uma forma correlacionada, né? Então, como eu enxergo isso, né? Eu acho que a gente vira e mexe, a gente tem acesso a notícias e tem acesso a grandes escândalos, né? Que fazem o mercado repensar, né? Então, acho que não sei se todos os ouvintes lembram, mas eu acho que lá final da década de 90, início da década de 2000, dos anos 2000, né? Quando a gente teve grandes escândalos nos Estados Unidos, como a Enron, né, o WorldCom, que fizeram, inclusive, os americanos, na época, se eu não estou enganado, transformarem boas práticas de governança em regulamentação, né? Acho que, não sei se foi isso, me corrija se eu tiver errado, mas não sei se a lei Sarbanes-Oxley, lá, a SOX, surgiu desse movimento, ou se foi alguma coisa concatenada, né, se foi uma correlação direta, mas acho que a gente vem assistindo invariavelmente, né, em momentos aí da história, esses escândalos, né? Recentemente aí falamos até num dos últimos episódios sobre lojas americanas e tudo mais. Então, por que eu estou contextualizando isso, né? Porque, como o Gustavo falou, né? Esses princípios, eles não precisam ser levados em consideração só quando a empresa já está num tamanho onde você
demanda muito mais energia, né, para mudar algo que é relevante, né, desde o início. Então, o que eu enxergo trazendo esses exemplos aqui, né, que com o avanço da nossa economia, né, a gente teve, nas últimas décadas, uma entrada muito grande de volumes de investidores estrangeiros no país. Verdade. Né? E a gente que atua muito nesse contexto e no ambiente da nova economia, isso se intensificou muito mais, né? Acho que nos últimos 10 anos. Aí. Então as empresas lá atrás, né, de capital aberto brasileira, que começaram a ter acesso a esse capital estrangeiro, obviamente começaram a ter acesso a práticas de governança e a mercados com prática muito mais avançadas, né, e a gente está enxergando isso acontecendo com as pequenas empresas, né, startups, empresas de tecnologia, que já nascem acessando ou investidores institucionais grandes, né, ou fundos de venture capital que trazem melhores práticas lá de fora, muitas vezes, né, num contexto de governança, e que já precisam, na marra, muitas vezes, ali com 10, 15, 20 pessoas, já precisam efetivamente começar a se profissionalizar nesse sentido. Né? Então, eu acho que a questão de transparência, ela, no primeiro momento, ela não envolve só os aspectos tangíveis da relação, né? Ou seja, só números, né? Os informes contábeis e financeiros, né? Mas eu gosto sempre de puxar para o outro lado, né? O Gustavo me puxa para o nosso, né, para o nosso métier do financeiro, mas eu gosto de falar muito do financeiro sob um contexto até mais que transcende ao financeiro, porque Exato. Muitas vezes não envolve só aspectos tangíveis ali, né? Mas você tem aspectos intangíveis do tipo de, por exemplo, como por exemplo, problemas às vezes de relacionamento entre sócios, né? Co-founders, que invariavelmente vão impactar em aspectos financeiros e vão impactar em questões de governança, em questões aí no caso de transparência. Então, eu acho que, só para concluir o raciocínio aqui, né, que essas empresas evitem aquela velha prática de deixar viver um dia após o outro, né, e se preocupar com os aspectos de transparência, não só desde cedo, mas não só na gestão de aspectos financeiros, mas em aspectos intangíveis, aí, como eu falei. Né? Então, questões de relacionamento, questões de time, questões de por exemplo, nós aqui na Triven começamos e aí por uma situação que a gente viveu e a gente olhou para dentro de casa e falou assim, porra, a gente não está preparado para lidar com aspectos ainda, ou não temos algo institucionalmente criado para lidar com aspectos de código de ética e conduta, né? Então, transcende números, transcende finanças, transcende aspectos contábeis e jurídicos, mas é algo que muitas vezes, quando não endereçado, esbarra em todos os aspectos aí mais tangíveis que a gente está falando, né? Então, falei demais aqui, mas eu acho que a gente tem que descer, né, aterrissar e entender, de novo, como o Gustavo falou, que é importante as empresas desde o início começarem a se preocuparem e não só, como eu falei, aspectos que dizem respeito a finanças, a números e a gestão financeira como um todo, mas a questões intangíveis que, de certa forma, impactam em resultado, impactam em transparência e, consequentemente, em questões de governança, invariavelmente. Isso que tu trouxe, Trota, faz muito sentido, sabe? Eu sempre digo que o efeito econômico-financeiro, ele é extremamente impactado pelo ambiente do negócio como um todo, né? Então, se a gente não tem uma eficiência de transparência um pouco mais técnica, olhando para os números que a gente vai levar para o mercado, a gente vai ter um impacto. E olhando para dentro, como tu falaste, assim, né? Do ponto de vista de eficiência da transparência de uma comunicação e de uma retaguarda sobre esses pontos,
com certeza vai gerar algum aspecto que o jurídico vai ter que se envolver para corrigir essa falta de transparência que assim, contaminou a comunicação, que por sua vez contaminou a operação e o valuation e o risco e a imagem, por aí vai, né? Então, como é importante prestar atenção nisso, né, pessoal? Não, muito. Na verdade, eu joguei a bola pro Trota, ele no fim devolveu ali, num ponto que, cara, e que eu talvez eu não tivesse feito essa conexão antes, obviamente vocês já fizeram, são muito mais inteligentes e experientes do que eu, mas, cara, no fundo, a governança tem muito a ver com o relacionamento das pessoas, né? E que comunicação é um ponto-chave, né? O Trota falou ali de código de ética, de conduta, de postura. No fim, são pessoas, né? E a gente tem que entender que a empresa também tem seus melindres, tem aquelas conversas difíceis e tal, e não é só o número que a gente tem que ser transparente, mas tem que ser transparente com a forma como as pessoas se relacionam, como a empresa se relaciona com o mercado, para que ela pega dinheiro, para que ela... Né, quais são as práticas que são importantes, né? E acho que eu até voltei para ver, a transparência é o princípio número 1 da governança corporativa, né? E, cara, mas transparência, é claro, a gente acaba puxando, quando fala de transparência, para números, balanços, e até porque os escândalos são falta de transparência, né? O Trota trouxe ali da Enron lá, foi esse escândalo que, né, culminou na lei, né, no SOX lá, Sarbanes-Oxley, mas, cara, depois de lá tiveram vários, né, e muitos são problemas de comunicação e falhas de pessoas. Então, empresas, na verdade, são pessoas, a gente tem que ter as regras bem claras, o Ângelo falou ali de documentos, né, e o Trota falou também dos acordos de sócios. Cara, uma das coisas que a gente mais enfrenta aqui é desalinhamento de sócios. E o que a gente mais bate é que a gente precisa tentar alinhar os sócios, de alguma forma, trazer conversas difíceis, projetando cenários ruins futuros, que é uma droga de fazer. É como sentar para negociar um relacionamento, um casamento. Ninguém quer fazer o pacto antinupcial aqui, ele é um saco, né? Ah, na situação de tu me traíres, na situação de isso acontecer, como é que funciona? É a mesma coisa da empresa. E isso, claro, começa num nível... lá em cima de C-level, de fundadores, e isso tem que ser escalonado para baixo, né? Todas essas conversas difíceis e as regras de como conversar, de como lidar. Sim. Então, os escândalos eles não começam, eles sempre têm já na cultura da empresa alguns problemas, e ele acaba, né, num problema gigantesco quando é descoberto. Então, a Boeing é o caso lá, eu não sei se foi a Boeing ou Airbus agora, vocês me corrijam, mas que é um documentário Netflix que é super legal, que eles fizeram uma fusão, e aí tiveram vários problemas de fraude corporativa, a própria Volkswagen, né, com o Dieselgate lá, que eles tinham fraudado um chip na empresa. Mas, cara, eu tenho e aí a percepção minha, eu tenho muito claro que isso não surge da noite para o dia, né? Então, certamente... começou lá atrás como cultura da empresa, talvez aquele jeitinho, vai fazendo assim, vai deixando acontecer, e daqui a pouco é um dia que some uma coisinha e ninguém dá bola, um balanço que é maquiado de um jeitinho e não dá bola, e, cara, a empresa cresce, os problemas crescem junto, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante da gente trazer a governança para o nível, para o estágio 1 das empresas, que, cara, quando crescer, o problema também vai crescer. E aí a bomba vai ser muito grande quando explodir, né? Tu trouxe um ponto, sabe, Gustavo, super relevante. Eu tenho, assim, algumas horas de voo e venho não só do mercado de tecnologia mais recente, mas venho do mercado mais tradicional de muitos anos, assim. E esse aspecto que tu fala da eficiência da comunicação, que nada mais é que uma transparência em relação à gestão, no meu ponto de vista, um dos maiores, assim, danos que o negócio pode sofrer, a ponto de comprometer a viabilidade. Já vi muitos negócios fecharem por causa disso, sabe? Eu, agora, no início desse ano, nós fomos convidados a fazer uma organização contábil de um empreendimento que estava saindo digamos assim, entrando em tração, né? Vamos dizer assim, e vinha com uma série de problemas organizacionais que, por culpa de achar que essa parte não tinha tanta relevância, e vinham se fazendo de uma maneira, até de certa forma, inadequada, e no apoio de reconstrução, a gente começou a achar uma série de problemas de uso
vamos supor assim, inadequado de verbas, né? Tipo, o dinheiro vai todo para a conta de um sócio, para facilitar, para pagar, porque ele não tinha tempo de pagar pela conta da empresa, e isso não estava bem costurado, e aí começou a gerar uma série de furos, entre aspas, no processo contábil, né? E até a gente percebe que era até para uma boa ação, entendeu? Né? Não era contra o negócio, e fomos para uma reunião de apresentação, e eu me lembro até hoje que um advogado foi convidado a participar deles lá, enfim, que é tipo de um conselheiro deles, e estava junto, e o negócio foi para um lado tão desgastante na reunião, mas tão desgastante entre eles, por eles não perceberem, sabe, se acusando pela falta de organização, que o advogado chegou a intervir e disse assim: Ângelo, desculpa, a gente vai encerrar contigo aqui, porque está nítido uma falta de transparência organizacional dentro da própria empresa, que tu não precisa ouvir isso. A gente agradece e em momento oportuno a gente retoma. E adivinha o que aconteceu com o negócio, né? Dali só foi para pior, né? Então, como é importante isso, né? Então, o próprio conselheiro esse, né, que era um advogado lá, que acho que eu chamo de pitaqueiros do bem aí, né? Percebeu o problema, né, que estava indo, e um baita de uma ideia, um negócio super bacana, e por falta de transparência, estava tendo foi para um lado, eu acho, até de litígio, sabe? Eu acredito, e de descontinuidade de investimento em novas rodadas, né? Então, olha como a coisa é relevante, assim, né? Chegar a esse ponto, né? É um caso mais grave, assim, que eu percebi, né? E me fala uma coisa, na opinião de vocês, assim, até para a gente poder pontuar, né, para os ouvintes, né, quais são os aspectos, Ângelo, que você enxerga, Gustavo também, né, são desafios aí, obstáculos, né, para que as empresas implementem essa cultura de transparência, porque é o que o Gustavo falou, no fundo são pessoas, no fundo diz respeito a aspectos culturais, né, e nesse contexto, né, o que vocês acham que são né, os obstáculos aí, né, para que se crie esse cenário de transparência e, consequentemente, de governança? Posso puxar aqui, Gustavo? Vou largar uma bola redonda para o Gustavo aqui. Olha só. Pensei que vou largar uma bola redonda para ele fazer o gol bonito aí. É assim, como eu vejo, tá? Eu sempre digo que transparência e gestão precisa ser treinado, né? Só faz gol quem joga, né? Então, no meu ponto de vista, é uma jornada de constante treinamento organizacional. No meu ponto, quem é founder de negócio, quem é pessoa-chave e que foi convidada a participar de um projeto, precisa ter a percepção muito clara da necessidade compulsória de construir uma gestão que tudo seja explicável no tempo certo. Veja bem o que eu quero dizer. A parte contábil, a gestão financeira, a gente sabe que tem momentos que podem ser um pouco mais desafiadores do ponto de vista organizacional, mas tem que ser explicável, né? E no tempo certo, eu volto a falar isso. E um dos pontos para que essa jornada econômico-financeira e organizacional precise acontecer, e no meu ponto de vista aqui, pela jornada que eu tenho, é ter um braço jurídico assim, consultivo e recorrente, né? Eu vejo muita empresa não percebendo o valor, e aqui eu quero passar depois essa bola redonda aqui para o Gustavo, né? Porque me parece que falta uma percepção de valor desse braço, que muitas vezes atua como um conselheiro organizacional desses processos, entendeu? Então, eu queria fazer essa conexão de colocar o jurídico nessa jornada. Ele vai evitar muito problema se ele entrar de forma adequada nessa corrida, né? E não depois que o negócio está pegando fogo. Aí é um outro momento. Então, eu acho que esse é um ponto que faz muito sentido. Eu acho que o Gustavo pode trazer aí uns toques bem relevantes para o pessoal que está nos ouvindo. Não, perfeito, Ângelo. Essa bola, na verdade, já tá dito, né? Tá dito. Procure o advogado aí de sua preferência, não confiança. Né? Procura um advogado aí da sua confiança, mas que tenha, né, que conheça o seu negócio. Acho que, cara, tu trouxe um ponto, eu até tinha me preparado para responder o Trota ali, pensando exatamente no ponto que tu trouxe.
a gente tem também consciência aqui, ninguém aqui é o bastidão da moralidade e tal, o defensor. O ponto é que realmente no Brasil é complexo, né? E os negócios são complexos, é difícil tirar do chão um negócio, é difícil, tudo que é muito complexo, às vezes a gente acaba tomando caminhos que depois é difícil explicar. Então, essa tua fala, Ângelo, que trago para o jurídico também. Cara, tu tem que poder explicar, né? Preto no branco, por que se tomou aquele caminho. E isso no jurídico... Até se errou, né? Cara, exato, né? Mas é um cuidado que tem que ter, né? Depender da gravidade, né? Tem que fazer que nem o Taleb lá, né? Fuja do risco da ruína. Cara, escolhi esse lado aqui. Se os caras descobrirem, eu explicar o que eu fiz, acabou meu negócio, bom, cara, então talvez não seja um bom caminho. Escolhi enfim, talvez, sei lá, voltar para vocês, mas escolhi um regime tributário porque eu escondi um dinheiro ali, uma receita ali, eu tô com 3, 4 MEI, aí eu tenho 2, 3 empresas simples, uma... Cara, se tiver que explicar e o troço não parar em pé, é o risco da ruína, né? Principalmente falando de startup e crescimento em jornada de startup, que as pessoas perguntam muito aqui, cara, por que startup é diferente? Cara, porque startup tem uma jornada. Toda empresa tem que ser. Não tem. Mas toda empresa que quer chegar num IPO em 8 anos e tem base tecnológica e não tem capital próprio, cara, vai ter que seguir a trilha do Venture Capital, que é o quê? É seguir o passo a passo do investidor pequeno, do maior, e vai sofisticando o teu negócio até chegar lá na frente. E nessa trilha não tem muito espaço para dar elástico aqui, né? Optei por isso, tem uma receita. Cara, tu vai passar por múltiplas due diligence, múltiplas análises de negócio, múltiplos conselheiros olhando. Não, eu quero ter um escritório pequenininho de serviço, boutique, eu não preciso de capital externo, eu cresço por mim. Bom, a chance de ter que explicar muita coisa é muito menor. Mas, cara, essa complexidade, eu acho que dificulta um pouco até a questão da transparência. O que eu acho, voltando em pessoas, né, cara, o que eu acho que é um bom caminho é tu ter clareza dos teus valores, do que tu pode e não pode fazer na companhia, e isso está escrito em algum lugar, né, seja no acordo de sócios, seja nos contratos com os colaboradores, seja no manual de ética. Dizer, cara, isso aqui é inaceitável. Essa prática aqui a gente não aceita. E aí, fazer com que as pessoas tenham essa consciência, essa percepção e que possam julgar umas às outras. Mas para isso, obviamente, também a gente tem que ter um nível de não só consciência, mas de formação do time para poder analisar aquelas informações e aquelas condutas e também, daqui a pouco, levantar uma mão. Então, eu acho que até na questão da transparência, o Ângelo trouxe pessoas que têm que saber, no momento certo, explicar. E às vezes é isso, não é todo mundo da companhia que tem que entender, tem que analisar, saber analisar o balanço. Mas chegou num tamanho, chegou num nível de diretoria, por exemplo, ou até de fundadores ali, cara, todo mundo tem que estar na mesma página. Né? Ninguém pode negar desconhecimento de lei. Isso é uma regra básica de direito brasileiro e mundial. Cara, ninguém pode alegar em sua defesa desconhecimento de lei. Então, isso acho que dá para aplicar para várias regras de negócio. Cara, o cara não pode chegar a diretor da companhia e dizer que não sabia que aquela regra era vedada ali pelo código de conduta. Né? Isso vale para empresas pequenas como empresas grandes. A gente pega muito, até briga de sócios aqui, o cara diz, não, pô, meu sócio começou um negócio igual ao nosso, cara. Igual ao nosso concorrente com a esposa dele. Aí o cara diz, não, mas eu não sabia que não podia. Não, mas, cara, tudo bem. Tá, não estava escrito no acordo de sócio, mas, cara, precisa dizer... Mas é aquela história, o óbvio às vezes tem que ser dito. Né? E as pessoas têm que ter, acho que, clareza, e aí passa por uma parte documental, passa por uma parte, talvez, de ter um legal advisor para dizer, cara, é óbvio, mas a gente tem que falar, a gente tem que escrever, a gente tem que colocar isso como base dos contratos, que o cara tem que ter confidencialidade. Cara, acontece direto, as pessoas não entendem que tem questões de sigilo interno da companhia. O cara não pode sair falando da empresa. Não... Então, eu acho que passa muito, no fim eu voltei para pessoas, mas acho que passa muito assim, cara, pelas pessoas saberem os valores da empresa, o que não é negociável, as pessoas entenderem que sim, empreender é complexo, mas, cara, tem que ser explicável os caminhos que a gente tomou, né? Tem que parar em pé quando se explica. E acho que é isso, a gente tem que subir a régua de todo mundo para dentro da empresa as pessoas conseguirem ser fiscais e terem voz, né? Porque esse é um ponto, né? A gente pegar o exemplo da Americanas, que é o mais recente, a gente nem tem certeza de tudo que aconteceu lá dentro,
Mas, cara, será que precisava um CEO que assumiu em 10 dias analisar ali? Ele foi um gênio, analisou em 10 dias e viu que tinha um rombo de, sei lá quanto é que Sim. foi, né? 20 bilhões. É, Será que não estava introjetado na cultura? Será que as pessoas não estavam achando que era normal? Será que, Certamente. né, o que aconteceu ali que não foi a única, né? Isso acontece bastante. Será que a pessoa que analisou não teve voz? Ficou com medo de, né, de denunciar alguma coisa? Ou era uma prática, uma mão lava a outra também? Porque o cara tá vendo que tá fazendo fraude, mas o cara também tá ganhando mais bônus. Então, sabe? Tá tudo meio segue o que jogo. certo, exato. Então, essa é a minha percepção, né? Eu não sei se vocês têm a mesma, mas acho que dar voz para as pessoas, ter valores muito claros, ter definido isso nos contratos, eu acho que é uma Você prática boa, sabe né? que E ter que ensinar as pessoas. Eu acho que a educação é ter que, cara, as pessoas têm que ter capacidade crítica, né? Eu acho que tem dois aspectos aí, Gustavo. Eu acho que um é criar este contexto favorável, mas que não seja para inglês ver, né? Então, o que eu quero Perfeito. dizer com isso? Né, por exemplo, um código de ética seja criado, um código de conduta, estou tomando esse de novo como exemplo, uhum, mas que ele seja aplicável, ou que exista um comitê, né, que julgue as sim, práticas dentro da empresa, e que esse comitê seja formado por pessoas isentas, e que esse comitê, por exemplo, tenha um poder, né, de decisão que não caiba ao sócio majoritário ou ao CEO da empresa. Então, né, para que os exemplos ou para que a eficácia do modelo gere essa percepção de imparcialidade, né, de que funciona, né, e que realmente não foi constituído ali só para cumprir tabela e para inglês ver, né. E aí eu trago um segundo aspecto aqui, que esse que aí eu até queria também entender como é que vocês enxergam, né? Existem, existem informações que elas podem e devem, né, ser compartilhadas com todos, né? Mas existem algumas informações que dizem respeito a um grupo específico de pessoas e que não dizem respeito a, né, sei lá, todos os colaboradores de uma empresa. Então, uhum. como não usar isso como desculpa, né? E como equilibrar muito, de uma forma muito calibrada, né, essas questões, porque é, 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 a pessoa pode de repente se calçar nisso, não, mas esse é o tipo de informação que eu não tenho que divulgar para todo mundo. Mas, por outro lado, precisa ter transparência e precisa ter uma série de informações que precisam ser compartilhadas. Então, como lidar com essa ambiguidade, né, do posso tudo, divulgo tudo, pero não mútil, e de fato porque existem informações que dizem respeito a determinado grupo de pessoas, né? Uhum. Porque às vezes as pessoas não têm, às vezes não é todo mundo do time todo que tem maturidade de lidar com determinada informação, né? E aí você reportar alguma coisa ali pode causar um pânico geral, necessariamente porque as pessoas não têm o nível de serenidade necessária para tratar aquela informação e que eventualmente, né, o BO vai ser resolvido ali logo adiante. Então, né, acho que não tem receita de bolo, né, aqui, Uhum. mas como é que vocês aconselham, né, os clientes de vocês nesse sentido, assim, como é que vocês enxergam essa ambiguidade? Não, bacana, Trota. Acho que tu trouxe um aspecto muito interessante, bem relevante, assim, com o contexto, e eu diria que esse aspecto, ele está muito relacionado ao nível de maturidade de um negócio, tá? E trazendo aqui para o meu cenário, e toda vez que a gente atende aí negócios, a gente consegue perceber aonde ele está nessa jornada de desenvolvimento. E uma coisa que eu sempre repito para eles e bato uma tecla, e nem todos fazem, é criar como é que eu vou dizer, não é uma rotina, mas um protocolo periódico
dinâmica de procedimentos de desenvolvimento do negócio, onde dentro desse protocolo, compulsoriamente, precisam ter momentos de conversa sobre a formação da condução das informações dentro da empresa e o papel dessas pessoas dentro da companhia, sabe? Aonde, inclusive, podem ter convidados dentro desses encontros, como, por exemplo, nós três, né, que somos, assim, braços de apoio, nessa construção contínua dessas pessoas que vão lidar com as informações e poderem fazer com que esses desafios que tu trouxe aqui, né, possam ser mitigados, né, da melhor forma, uma jornada. Então, eu digo, um protocolo de encontro bem disciplinado, que conduza, desenvolva, explique, oriente e até ratifique o papel de cada um dentro da companhia e dentro do programa de transparência de informação, eu acho que é fundamental, assim, para o sucesso. A gente sabe que isso é difícil de fazer, né, no dia a dia, assim, mas ele é super relevante visto como investimento, né, para que o negócio, assim, tenha menos, assim, probabilidade de evitar algum tipo de desgaste de formação, né, porque, lamentavelmente, não existe formação, né, nessa área, isso aí é o dia a dia, né, são as tuas experiências, né, que nem consultor, né, ninguém nasce e faz uma faculdade de consultoria, é o campo de batalha que vai te formar nessa área, né, e a mesma coisa eu percebo para quem está atuando dentro de um negócio e precisa adotar determinadas posturas e conduções e orientações para que as coisas funcionem da melhor forma, né? Vejo por aí. Boa. Eu respondendo ali, Trota, a provocação, tu terminou a provocação dizendo, não tem receita de bolo, né? Que é esse o ponto. O quanto abrir, para quem abrir, por que abrir de informação é super sensível, é muito difícil. Falar com terceiros às vezes ajuda, né? Chamar um conselho teu de back-office, se fosse o nosso caso aqui, cara, a gente quer ser back-office estratégico, nós três, né? Nossas empresas. Mas o substrato do meu trabalho base é o acordo, o contrato, aquela base normal. O do Ângelo é a contabilidade funcionando, o cara pagando todos os tributos, tendo uma relação boa de pagar e receber, né? Enfim. E a Triven também ali, cara, organizando a vida financeira, a informação, né? Ajudando. Então, no fundo, a gente é back-office, mas o que a gente consegue ser por passar por vários negócios? Acaba tendo informação estratégica, ajudando o empreendedor nessas conversas. E aí depende muito de cada negócio, né? O nível de abertura de dados e tal. O que eu acho que tem que estar muito claro é assim, cara, tu usa dados para justificar a tomada de decisão? Sim, uso. Cara, as pessoas sabem desses dados, porque também não adianta dizer assim, não, vamos cortar custo e vamos demitir, sei lá, 5 pessoas porque o nosso faturamento não aumentou e nosso custo está aumentando, a gente precisa... Cara, daí tu vai ter que tangibilizar, né? Tu vai ter que trazer para o cara a realidade daquilo ali. Iremos aumentar, sei lá, diminuir o custo do marketing porque a gente está gastando muito com a aquisição do cliente. Cara, para as pessoas poderem entender, participar, eu acho que vale a pena tu fazer pelo menos um alinhamento prévio, né? Trazer as pessoas para a mesma página. Então, assim, acho que tem muito a ver com isso. Assim, cara, não adianta ficar dizendo que o negócio tá ruim, e acontece muito com o empreendedor isso, e eu vejo as pessoas reclamando, e não que as pessoas tenham que saber quanto a pessoa ganha, mas às vezes acontece aquele desalinhamento de sinais exteriores de riqueza, que a gente fala no direito, né? Pô, o empreendedor tá lá dando-lhe pau. Pessoal, tem que aumentar faturamento, baixar custo, porque a empresa tá uma porcaria, tá uma droga e tal. E o cara segue viajando, aí o cara só pula de esqui para Maldivas, daí não sei aonde, daí o cara posta final de semana andando de jato. Tesla, daí, né? Cara, daí tu começa assim, não, tudo bem. Sim. O cara pode ter dinheiro anterior, mas no dia a dia ali, se eu tô falando, cara, eu vou ter que ter um mínimo de transparência para as pessoas também se engajarem e poderem entender. Senão fica tudo tão nebuloso que aí, cara, desengaja, as pessoas não tão engajadas e, cara, o pior, as pessoas começam a desconfiar. E aí elas já não acreditam no que tá vindo. Sim. E aí as pessoas também já não levantam mais a mão, porque elas cara, onde tem fumaça tem fogo, eu que não vou me expor aqui, essa empresa não tem gestão, não tem governança, e eu também não quero nem saber o que está acontecendo para não me envolver, porque depois ainda vão me botar nesse bolo.
Então, eu acho que o quanto de informação... eu acho que o quanto de informação abrir, cara, é legal conversar com pares, fazer benchmarking, saber, cara, é legal abrir faturamento, é legal abrir todo o DRE. Para quem eu abro, né, eu acho que vale muito conversar com pares, com pessoas do mercado. Cara, se tu vai fazer uma jornada de venture capital, é muito difícil tu não ter esses números abertos já nos teus, quase que no teu pitch deck lá, entendeu? Tu só não abre linha a linha, mas tu tá quase... Agora, em outros negócios que não depende tanto, são mais de pessoas, serviço, e aí pessoas tu acaba remunerando diferente, porque uma tem uma questão peculiar e tal. Eu acho que tende a ver muito com o mercado que tu atua, mas é legal falar com pares, entender o que está acontecendo. E é isso, eu só acho ruim que a gente não tenha transparência quando a gente usa alguma informação e não abre essa informação para tomada da decisão, né? Como eu disse aqui. Então fica feio, assim, né? Pô, os caras seguem aparentando que estão bilionários, mas no dia a dia aqui da empresa os caras estão economizando na BIC, que está me estragando o dedo aqui, e estão dizendo que é para um número que não está alcançando. Então, acho que esse ponto de transparência interna, assim, do que abrir com as pessoas é importante. Se pega no calo delas, cara, talvez um mínimo de abertura seja importante. Quanto mais acima, claro, não adianta tu abrir um número e deixar todo mundo ansioso, né, preocupado. Aí a empresa está indo mal, começa a abrir demais o número, aí sim que o negócio, aí sim que vai ser terra arrasada, né? Então, não sei como é que vocês pensam, mas... o que você falou é o bom e velho walk the talk, né? Assim, primeiro, né, se o cara, né, se a pessoa tem que ter as ações coerentes com o discurso, né? E uma coisa que eu estava pensando aqui, né, eu vejo, e me veio um insight aqui, acho que isso a gente adota muito aqui dentro de casa, né? Eu acho que a transparência diz respeito até você ser transparente com as pessoas no sentido de, olha, pessoal, tem coisas que eu não vou compartilhar com todo mundo. Isso é ser transparente. Mais do que você divulgar tudo para todos, é falar assim, pessoal, é o seguinte, vocês aqui fazem parte de um grupo que vão ter acesso a essas informações até aqui. Daqui para frente, diz respeito ao board, diz respeito aos sócios, diz respeito aos minoritários. Então, né, façam por merecer serem minoritários a partir do momento que você for um sócio minoritário ou for, né, ou tiver vesting ou qualquer outra configuração de participação, aí você passa a ter acesso a outro nível de informações. Isso é ser transparente também, né? E aí, de novo, né, o Gustavo puxou, né, um ponto que é fundamental, que diz respeito a pessoas, né? Falamos o tempo todo aqui de pessoas, e pessoas gostam de gestão de expectativa, né? Então, assim, gente, estamos num momento difícil, né? Algumas decisões serão tomadas até as próximas 2-3 semanas, e durante as 2-3 semanas as pessoas não vão especular. Aí chegando na segunda, terceira semana, tá lá acontecendo aquilo que foi dito, né? Ou fiquem tranquilos, não vai acontecer nada, realmente vamos, né? A situação é essa, mas a gente está contornando, está discutindo, vai ter uma nova rodada, segue o jogo. O que vocês precisam saber é isso, né? Então, setar expectativas, essa gestão de expectativas é fundamental para que se tenha a percepção de um processo transparente, né? Perfeito. E existem empresas, né, e isso até é muito comum no nosso universo aqui, né, de tecnologia, que os sócios, os fundadores, né, o CEO, não necessariamente a mesma pessoa, cria uma prática, não sei se acho que vocês conhecem, né, a prática do AMA lá, o Ask Me Anything, né, ou papo reto, cada um batiza de alguma maneira, mas uma vez por mês se reúne com o time e fala, vamos lá, perguntem o que quiserem, né, e tá lá o fundador, o CEO exposto, né, óbvio que precisa de um nível muito de maturidade, né, um nível de outros aspectos, aí por tiro não sair pela culatra, mas tem muita gente que faz isso, e responde ali na lata, né, e muitas vezes a resposta é, olha, isso eu não posso responder neste fórum aqui, você me procurem para... Enfim, mas né, eu já vi muitas empresas adotando esse tipo de prática, né? Mas tu sabe, Trota, que tu trouxe um ponto que essa é uma prática que a gente executa aqui nas nossas empresas, tá?
de juntar, e a gente tem aqui pessoas que se tornaram sócias e outras que estão em jornada de se tornar, enfim. E uma coisa interessante, e é importante a gente bater no aspecto da transparência, com o time, inerente assim, ao momento em que a pessoa está, ou o volume de acesso de informação que elas possam obter, eu vejo como isso agrega valor na percepção do papel dela na construção do negócio, entendeu? Se a gente consegue fazer isso de forma eficiente, em termos de construção, eu percebo que a gente dá munição para valorizar, pô, eu faço isso porque realmente o meu impacto lá na frente, no objetivo, na minha expectativa de jornada como colaborador desse time aqui, vai trazer tais e tais ganhos, né? Então, eu acho que esse aspecto de trazer, provocar e abrir, ele valoriza, né, a pessoa, a seu ponto de vista de execução, né? Não é só que negócio vem, faço... tem empresa que tem área comercial, só faz a venda porque faz a venda que tem que vender X. Tá, mas por que eu tenho que vender X? Qual é o conceito, né? Por que eu tenho que fechar 10 assinaturas por semana? De onde é que vem isso, né? Quando a gente mostra o impacto dessa ação dele no resultado da companhia, e que isso realmente vai gerar um diferencial, que com certeza também vai poder influenciar o bolso dele, né, e outros aspectos, é muito gratificante. Então, se a gente olhar esse ponto da transparência e conduzir bem essa jornada, com certeza faz muito sentido, né, essa transparência com gestão multidisciplinar, que eu digo, né? Eu queria me veio à cabeça aqui dois cases aqui, dois exemplos, né? Um que eu particularmente vivenciei num cliente meu, num dos meus primeiros clientes, há alguns anos atrás, e um outro de uma pessoa conhecida trabalhando numa empresa que é um exemplo aí negativo, no caso. Então, um exemplo positivo, um exemplo negativo, né? Vou dar primeiro o negativo. Então, tem uma conhecida minha que estava trabalhando há alguns anos em uma empresa relevante no mercado que atua aqui. Final do ano passado, reunião de time todo, alguns recados foram passados para a companhia, dizendo que estava tudo ok, estratégia sendo implementada à risca, a empresa ia bombar, 2023 ia ser o ano, blá, 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 blá. Janeiro, a CEO colocou todo mundo, uma galera numa sala, aliás, várias salas de reunião, entrou na sala de reunião onde essa conhecida minha estava, ela e mais umas 15, 20 pessoas, simplesmente assim, olha pessoal, todo mundo que está nessa sala aqui vai ser desligado, tá? Passa no RH, conversa com o pessoal do RH e, by the way, tô atrasada para a próxima reunião aqui. Valeu, gente, até a próxima, boa sorte. E foi fazendo isso para umas 2, 3, 4 salas, ou seja, deu uma limada, né, e no mínimo umas 80 pessoas assim, numa tacada só, né? Então assim, gente, né, nos dias de hoje, você vê um tipo de situação dessa é inadmissível, né? Então, diz muito sobre o que a gente está falando aqui, né? E um outro exemplo aqui que eu acho interessante, e aí esse eu vivenciei de verdade, esse é interessante, que esse cliente meu fez uma reunião de final de ano, a reunião acabou sendo meio torta, né? O recado ali acabou sendo meio torto, né? A intenção foi boa, a mensagem precisava ser passada, mas não, sabe quando entra quadrado ali no time? E esse fundador saiu de férias no dia seguinte, viajou. Pô, gerou um rebuliço ali na empresa, né? As pessoas se incomodaram muito ali com a forma, conteúdo e tal. Uma das pessoas ali ligou para ele e falou assim: olha, cara, acho melhor você voltar de férias porque tá acontecendo isso, 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 isso. E tinha fazendo uma viagem internacional. Voltou 2, 3 dias depois, abortou as férias, voltou, reuniu todo mundo, convocou todo mundo para, sei lá, uma semana seguinte para um off-site, um retreat, se retratou, falou: olha, galera, é isso, isso, isso que eu quis dizer, realmente vocês têm razão, talvez a forma não tenha sido correta, né? Pá, 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 então vamos
botar a bola no chão aqui, vamos sentar todo mundo, vamos sair do escritório, vamos para um final de semana num hotel e vamos discutir tudo isso. Pau, entendeu? Então, né, eu acho que acho que essa, e aí neste caso, né, o que eu exalto aqui é que muitas vezes ser empreendedor, acho que até para a gente poder fechar aqui, já ir para os finalmente, né, é bonito ser empreendedor, né, é bonito ser startupeiro quando você tem notícia boa para contar, quando você aparece no jornal, né, quando você aparece nos canais de mídia. Agora, os bastidores de você ter que ter uma atitude corajosa dessa, isso é papel do fundador, né? Isso é papel de empreendedor de verdade, né? É encarar as coisas, encarar as verdades, como esse exemplo que eu dei aqui. O cara pegou, voltou das férias internacionais dele para poder botar a bola no chão e arredondar o negócio, entendeu? Então, isso diz muito sobre a cultura da empresa, isso diz muito sobre governança, isso diz muito sobre transparência, a forma, né, ética correta de como, né, as pessoas devem, né, e principalmente a pessoa que mata no peito aqui e diz, pô, eu sou empreendedor, né, que não seja só na manchete de jornal, que seja né, nessas situações onde, né, precisa honrar ali a sua posição e as estrelinhas no braço, né? Não, perfeito. Muito bacana, bacana. Isso tudo volta lá na cultura. Então, acho que e comunicação, né, transparência. A transparência depende muito, acho que, dessa comunicação e de ter esses canais abertos. Adorei esse AMA, Ask Me Anything. Nunca tinha ouvido esse acrônimo e já tinha até visto esse tipo de prática, mas não sabia que era uma prática já com... Acho que é legal, acho que é um ponto interessante, principalmente quando se toma decisões, que foi o que a gente estava falando ali antes, né? O Ângelo também estava comentando. Cara, eu preciso que entrem 10 leads para converter porque a métrica é essa, porque o custo do CAC é esse, porque assim a gente chega lá. Isso serve, acho que daí até foge um pouco até da governança aqui, tem a ver, claro, mas vai até para um lado de engajamento de time, né? Cara, como é que eu faço o cara correr junto comigo, né? Ontem, só para também encerrar minha participação aqui, mas ontem eu estava passando lá no Instagram, lá dando uma olhada, e passou um videozinho do Mark Cuban, e dizendo que ele comprou lá não me lembro se é Dallas Mavericks, não me lembro o time que ele comprou, e aí ele diz, comprei o time, e quando autorizaram a compra, eu cheguei no escritório e não fui para uma sala luxuosa, longe de todo mundo, eu perguntei onde é que estavam os vendedores, aí tinham 8 pessoas lá, eu cavei uma cadeira no meio dos caras, pedi a lista de associados e comecei a ligar um a um para vender ticket para os caras e fazer os caras virem para o jogo. E acho que esse é o papel do CEO lá, é realmente walk the talk, que foi o que o Trota disse. Então isso também dá para a gente levar para o lado da transparência, né, cara? Eu quero que o meu colaborador, que o meu time, que os meus parceiros, meus conselheiros sejam transparentes comigo, eu preciso também ser transparente com eles, eu tenho que mostrar que eu estou aberto no jogo e que a gente está engajado no mesmo propósito, né? E aí vai para aquela linha de propósito. Cara, a gente até no nosso briefing inicial aqui, a gente ia falar de algumas empresas que são referência, mas falando, Patagônia. Cara, se tu lê o livro do cara lá, eu nem vou tentar falar o nome dele, que eu sempre esqueço o nome dele, Yvon alguma coisa. Cara, o cara era orientado a fazer o que ele fez o tempo todo, e, cara, quanto mais a empresa crescia, mais dinheiro ele queria dar para conservação de florestas, lá da área da Patagônia, e tem um monte de fazenda e tal. Cara, o cara tinha um propósito muito claro e tudo na companhia orientado para aquilo. Então, os caras estavam brigando para substituir um material e tal, cara, faz o bem para o meio ambiente, é o melhor para o nosso consumidor, é o melhor. Não, é melhor para nossa margem de lucro, a gente vai ter mais dinheiro, a gente vai abrir o capital. Cara, não. Tá, isso aqui é depois. Eu quero saber se isso vai levar ali, porque é ali que a gente quer estar. Então, isso tem a ver, acho que também com governança corporativa, e algum de vocês falou, acho que não me lembro qual dos dois falou, que é um ponto que falta clareza, às vezes, até nos objetivos, né? E aí a gente tem pessoas em volta que não falam a mesma linguagem, parece que a gente está vivendo mundos diferentes, e acho que governança corporativa tem a ver com isso. Cara,
A empresa quer ir para lá, velho. A gente vai unir esforços para ir para lá, seguindo essas regras do jogo aqui, e a gente precisa poder se ajudar para chegar lá na frente. As bases estão postas e, cara, vamos junto, né? E gerar essa confiança, porque eu acho que é um ponto crucial. Isso do CEO, cara, fazer um layoff, eu não quero estar na pele de ninguém também desses caras. Eu acho que cada um lida de um jeito muito diferente para fazer um layoff. Não tem muito um jeito certo, mas é muito difícil quando a pessoa não espera. Né? Acho que a pior coisa que tem, o Trota trouxe sobre alinhamento de expectativa, acho que a pior coisa na vida é o cara tomar um tranco desse sem ter a menor ideia, né? Acho que é muito ruim, né? Então, acho que alinhamento, cultura, transparência, conversa, comunicação ajudam aí bastante, até para evitar um escândalo de governança corporativa lá na frente, ou de falta de governança lá na frente. Exatamente. Bacana, pessoal. Quando o papo é bom, como eu sempre digo, né? Ele passa rápido. E acho que a gente pode aqui trazer uma série de abordagens, reflexões e até de vivência, né? De momentos que nós tivemos aqui nas nossas jornadas para ajudar. Eu quero deixar o meu muito obrigado a todo o pessoal que esteve conosco até aqui, chamando a atenção que o Café com Governança é um projeto realizado pela Comércio com o Pé Direito, Slap Law e Triven. Assim como esse episódio, se vocês derem uma olhadinha aqui, vão achar diversos outros conteúdos, né, dos episódios anteriores, que são atemporais e que trazem bastante conteúdo para uma formação simples e direta de governança corporativa nas startups. Muito obrigado e vejo vocês na próxima. Valeu, gente. Muito obrigado. Críticas, sugestões, comentários, nos mandem aqui. A gente está disponível nas redes sociais das 3 empresas. Aqui só nos chamar. A gente vai estar, os arrobas vão estar na descrição do episódio. Então, chamem qualquer um de nós. Estamos sempre abertos a conversar, a trocar ideia, enfim, sugestões de pauta. Críticas também, obviamente. Então, é só nos chamar que a gente está aqui. Muito obrigado pela oportunidade, meus queridos amigos, e obrigado à audiência aí pelo tempo investido aqui com a gente. É isso aí, galera. Muito bom. Foi ótimo de novo o papo. E não se esqueçam de seguir a gente, né? De seguir o nosso podcast aqui para receber atualizações também sobre os próximos episódios. Isso aí, galera. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente. Um abraço.